Olá, voltamos a apresentar aqui o programa em defesa do consumidor na TV Litoral, SAT TV a cabo. Hoje o tema do nosso programa, a gente está falando sobre cobrança de juros abusivo em contrato de consumo. E o entrevistado de hoje é o Dr. Cris Stipanif, advogado e professor da Faculdade Unisep de Registro e especialista na área de consumo, na área de direito do consumidor. E para você que está acompanhando o nosso programa e tem alguma dúvida e queira participar, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou um SMS para o celular que está aparecendo aqui no vídeo. O programa em defesa do consumidor tem o apoio da Online Suprimento de Informática e Rede Crio de Supermercados. Doutor, continuando aqui o nosso programa, agora a gente vai falar no segundo bloco sobre as taxas que existem nos contratos de financiamento, que na realidade existem várias taxas que a gente vê vários entendimentos que é entendido como taxas abusivas, né? Em alguns contratos de financiamento, exemplo, empréstimos, financiamento de veículos, de empréstimos, existem as taxas. Taxa de abertura de crédito, que é conhecida como a TAC, né? A taxa de serviços de terceiros, taxa de emissão do boleto, que é conhecido como a TEC, né? Tem a taxa de avaliação do bem e outra taxa que fala de registro do contrato. Todas essas taxas, elas são visíveis, inclusive, em alguns contratos de financiamento de veículo, empréstimo, cartão de crédito. Agora, responde para os nossos telespectadores qual a legalidade dessas cobranças. Na verdade, muitas dessas taxas são discutíveis e o consumidor costuma cobrar, costuma discutir isso em juízo e algumas eles ganham. Por exemplo, essa cobrança da emissão de boleto foi até uma ação coletiva que se ganhou, e o banco foi obrigado a parar de cobrar do consumidor, né? Porque o que acontece nesses tipos de contratos? Na verdade, você paga para um serviço que você não está contratando, né? Então, ou um serviço a mais já está embutido. Então, eles em média você acaba pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Então, o pessoal costuma discutir, costuma ter êxito aí nesses tipos dessas cobranças. Mas, não é pacífico. Tem um juiz que entende que essas taxas são legais e você acaba, às vezes, até perdendo o processo. Mas algumas são discutíveis e o consumidor entende como abusivas as taxas, o consumidor acaba tendo êxito aí nesse tipo. Na realidade, você como advogado e conhecedor do tema também que a gente está falando hoje aqui no nosso programa, existe parâmetros positivos com relação a ações judiciais nos questionamentos dessas taxas, é isso? Exatamente, existe parâmetros positivos, não é 100%, mas, né, os consumidores acabam ganhando aí, né, porque tem juiz que entende que é o mero exercício da cobrança do serviço, outros juízes entendem que na verdade é ilegal, porque você chega e já está pagando pelo serviço do banco, e o banco já cobra o juros, já cobra a taxa da manutenção da conta, e daqui a pouco se depara com outras taxas, né, que você nem sabia que é devida. Então, por isso que alguns juízes entendem o quê? Que, na verdade, trata-se de uma cobrança abusiva, né? Então, aí consegue ter tudo em dobro do que pagou. Algumas até em forma coletiva, como essa que eu falei, que valeu para todo mundo, que é a da emissão de boleto, que valeu para todo mundo, uma ação coletiva, não sei de quando, que valeu para todo mundo. Teve alguns casos também que, na época que eu coordenava o PROCON, a gente ingressou com várias ações administrativas de consumidores que tinham um contrato de veículo, de financiamento, que já tinha pago, que foi ressarcido em dobro de todo o valor pago da famosa chamada TEC, que é a taxa de emissão de boleto, e aqueles contratos que estavam em andamento, a empresa ressarciu o que já tinha sido pago e enviou um novo boleto sem as taxas, né? Exatamente. E se ele procurou, ele fez todo esse procedimento, e a empresa resolveu através de uma ação administrativa, aí o serviço judiciário já é excluído. Já não tem por que entrar com uma ação. Exatamente. Tá. Hoje o programa em defesa do consumidor traz um tema muito importante, que é cobrança de juros abusivos em contratos de consumo. Contratos de veículos, empréstimo e cartão de crédito. E para você que tem alguma dúvida e queira participar ou perguntar sobre o tema que nós estamos tratando hoje, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou envie um SMS para o celular que está aparecendo aqui no vídeo. Nosso programa tem o apoio da Online Suprimentos de Informática e Rede Crio de Supermercado. Doutor, continuando aqui o nosso tema hoje, tem uma outra pergunta também que é importante, porque na realidade quando vamos falar sobre compra de veículo, que é uma coisa que a gente vê que está crescendo muito hoje no Brasil, aqui em Peruíbe, na região da Baixada Santista como um todo. As pessoas às vezes não têm o dinheiro para pagar um carro à vista e acaba financiando aí em 60 vezes, 72 vezes.
né? Infelizmente, as pessoas hoje conseguem ter as coisas só dessa forma. Da mesma coisa quando vai comprar alguma coisa numa loja, móveis, nunca consegue comprar à vista. Ou parcela, ou coloca no cartão de crédito, tudo de forma parcelada. Porque hoje, para as pessoas terem o crédito, existe muita facilidade. Só que na realidade do que a gente está falando aqui hoje, eu percebo que quando o consumidor vai numa loja efetuar a compra de um carro, a loja já vende um valor do carro já embutido o lucro do vendedor, o lucro da loja e todos os lucros possíveis que a loja tem que ter para vender aquele veículo para aquele determinado consumidor. E depois que o consumidor compra o carro e está com o carro andando e recebe o contrato, ele percebe que está sendo cobrado uma taxa de serviços de terceiros no valor aproximado de R$ 1.200. Tá? Um exemplo, né? Um exemplo. E esse exemplo, na realidade, é fato, porque tem contrato que tem cobrança de serviços de terceiros de R$ 500, de R$ 1.200 e até valores a mais que isso, né? Como o consumidor poderá ser ressarcido? Porque entendemos que esse valor de cobrança de serviço de terceiro pode ser uma cobrança indevida, e toda cobrança indevida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito ao ressarcimento em dobro do valor pago. Como é que funciona isso? Na verdade, acontece o seguinte, aconteceu comigo, acontece com todo mundo, principalmente isso acontece em financiamento de imóvel, né? Aquelas construtoras que você compra o imóvel na planta, né? Aí você assina o contrato, está todo com a expectativa, né? Aprova o seu crédito, você quer comprar, você juntou o dinheiro a comprar na planta o imóvel, né? Tá todo feliz, né? Aí quando você vai assinar o contrato, se depara assim com... eles cobram assessoria contábil e jurídica, R$ 1.500, né? Aí você nunca vai deixar de pagar aquilo, porque todo um processo burocrático, você juntou dinheiro para dar entrada, para aprovar o seu crédito, você praticamente fica coagido, né? Porque eles falam, se você não pagar, não aprova o seu contrato. Então ele fica sem saída. Então, só que isso aí na verdade ocorre uma venda casada. O que é isso? Você está contratando, você não está contratando assessoria contábil, você não está contratando assessoria jurídica. Isso é um problema da construtora, tá? Ou da empresa que está financiando. Você está contratando o quê? Um imóvel. Né? Então, o Código do Consumidor é claro que você não pode te empurrar um serviço ou um produto em prol do outro. Né? Então, ocorre o quê? A famosa venda casada. Né? Então, isso aí passivelmente você pode discutir em juízo, qualquer ação judicial nunca é 100%, né? Pode ser que algum juiz entenda que isso faz parte aí da prestação de serviço, né? Mas em regra, né, o que se discute, inclusive eu tenho uma ação dessa contra a construtora que comprou meu apartamento, você fica obrigado a pagar até as comissões lá dos vendedores, né? E a taxa de assessoria contábil, isso é problema deles, você está adquirindo imóvel. Todo esse custo aí é problema deles, do fornecedor. Você está adquirindo um imóvel, não está adquirindo serviço de assessoria jurídica, serviço contábil, né, ou avaliação do imóvel. Isso é um problema deles. Então, aqui a gente fala venda casada. Mas você compra um produto, ele para te empurrar aquele produto te obriga a comprar outro produto. Outra coisa. Então isso é perfeitamente discutível e eu sustento isso, inclusive, num processo meu, que isso é ilegal e abusivo e estou pedindo ressarcimento em dobro. Então, praticamente, essa cobrança de serviço terceiro é uma cobrança indevida e passível de ação judicial de ressarcimento em dobro do valor pago. Exatamente, não é um 100%, mas você pode sim discutir, porque na verdade eles te empurram mesmo, se você não contratar, você não assina. Né? Então, isso aí realmente é ilegal, né, e é abusivo, segundo o Código do Consumidor. Certo. Hoje, nosso programa está falando sobre cobrança de juros abusivos em contratos de consumo. Nosso programa tem o apoio da Online Suprimentos de Informática e Rede Crio de Supermercados. Agora nós vamos às promoções e ofertas da loja online aqui da Padre Anchieta. Acompanhe o vídeo. Estamos aqui na Online. Ézio, quais os produtos e serviços que você comercializa aqui? A gente comercializa produtos de informática, né, toda a linha de informática. E também entramos na linha de telefonia celular, né? Comercializamos alguns aparelhos da marca Multilaser, Motorola, né? Samsung, enfim. Comercializamos toda essa parte que envolve tecnologia, câmeras digitais também, né? Monitores, tablets. Ézio, conte para os nossos telespectadores o destaque da semana. O destaque dessa semana eu vou te mostrar, vem comigo. O destaque da semana vai para o melhor amigo do motorista, que é o GPS. Então a gente vai fazer uma ofertinha aqui do GPS Multilaser de 4.3 polegadas, né? Que está saindo à vista
R$ 179,90. Mas se o camarada que está assistindo ao seu programa chegar aqui e falar, mas eu vi no programa, não tem mais um descontinho? Tem sim um descontinho. Se chegar aqui e falar, já está com um preço ótimo, mas eu vou chegar e vou dar mais um desconto. Ezio, qual é o endereço aqui da Online? O endereço da Online fica na Avenida Padre Anchieta, número 1638. Nosso telefone é 3453-6331. Essas são as promoções da loja Online Suprimento de Informática, que fica aqui na Padre Anchieta, bem de frente com o prédio da Telefônica. Doutor, continuando aqui o nosso tema hoje, que a gente está falando sobre cobrança de juros abusivos em contrato de consumo, tem uma pergunta aqui importante também para os nossos telespectadores. Esses tipos de ações através do serviço judiciário, essas ações de revisão contratual, ação de quitação, tudo que a gente está falando através de ações judiciais, esses casos são praticamente caso-ganho. Como é que funciona? Explique para os nossos telespectadores do programa em defesa do consumidor. Como eu falei, não é ganho porque às vezes algumas teses aí, tal como a cobrança de taxa, são teses jurídicas que não é pacífico. Então não é um 100% isso, porque tem juiz que entende que a cobrança, por exemplo, da taxa por exemplo, é perfeitamente cabível. Então aí tem juízes que não. Então é uma coisa indiscutível. Mas tem um mínimo de plausibilidade sim, e é direito dele discutir, tá? Mas, no entanto, como eu falei, não é assim um 100% isso. Porque tese jurídica, a lei, ela dá várias interpretações, né? Como eu já falei no começo do programa, às vezes o juiz entende de uma coisa, aqui mesmo em Peruíbe, e o mesmo caso, o juiz da outra vara entende de outra. Então não existe uma decisão uniforme, então. Não existe uma decisão uniforme. Isso vem lá de Ribeirão Preto até aqui Peruíbe, tá? Conforme o entendimento do juiz, né? Não é uma coisa 100%, a depender de cada caso. Aquela taxa que geralmente tem quando o consumidor vai contratar um empréstimo, aquela tarifa de abertura de crédito, que é a TAC. Também não é uma cobrança indevida, não é uma cobrança que acho que o consumidor não tem que pagar? Então, na verdade, também é discutível, né? Uma vez eu acho que chegou a cair isso, uma ação coletiva, que às vezes o pessoal entra com uma ação coletiva e acaba valendo para todo o Brasil, para todo São Paulo, para aquela cidade, né? Então, o que acontece? Acho que chegou até a cair, eles mudaram o nome, né? Mudaram o nome, em vez de ser TAC, taxa de abertura de contrato, mudaram um outro nome e continuaram a cobrar. Então, porque ela caiu de forma coletiva. É a famosa manobra, né? Manobra para tá. Então, cabe o consumidor também começar a contestar de forma individual a cobrança aí dessas taxas de abertura de crédito, tudo isso aí. Porque isso aí já está implicitamente aonde? Já pagando o serviço, né? Ou dos juros. Porque se o consumidor também não provocar o judiciário, não demonstrar para os juízes, promotores, desembargadores, que existe uma demanda nesse sentido, né? Para o judiciário está tudo tranquilo, todo mundo está comprando, está financiando, está pegando empréstimo e aquelas taxas está tranquilo. Então, na verdade, tem que provocar para saber o resultado de uma ação judicial. Por isso que eu falei, procure sempre um advogado de sua confiança, né? E para ele poder analisar, porque muita gente promete aí associações não sei do que, juros abusivos, não sei o que. Se está prometendo, vai garantir a vitória. E como eu falei, essa questão é uma questão ainda controvertida. Então, se ele está ofertando que vai ter êxito, essas associações, ele vai depois responder por isso. Então, vai garantir que vai ganhar, então vai ter que mostrar o resultado. Doutor, continuando aqui o nosso tema, que o nosso tempo está um pouco corrido, mas você que está acompanhando aqui o nosso programa em defesa do consumidor, que tem alguma dúvida hoje no nosso tema, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou envie um SMS para o celular que está aparecendo aqui no vídeo. Temos uma pergunta aqui, doutor, já estamos no final do nosso programa, é assim: quais tipos de ação o consumidor poderá ingressar no serviço judiciário caso ele tiver algum problema no tema que a gente falou hoje no nosso programa? Né? O consumidor ele acompanhou o nosso programa e ele se depara com algum problema de juros abusivos, contrato com todas essas taxas abusivas. Que tipo de ação que ele vai ingressar no judiciário? Como é que funciona? É aquela, como eu falei, procura o seu advogado, é a famosa ação revisional de contrato, né? Tem direito pelo Código do Consumidor a revisar o seu contrato, é direito dele. Aí, se constatado pelo Poder Judiciário que é abusivo e ilegal, ele vai ter direito ao ressarcimento em dobro. Ele vai poder ganhar em dobro o que ele pagou se o Poder Judiciário concordar que é ilegal. Né? A famosa ação revisional, né, do contrato. Mas, como eu falei, nunca deixe de pagar.
Porque aí você já fica... É importante que o consumidor que contratar um advogado e entrar com essa ação revisional dos juros abusivos do contrato, ou entrar com uma ação de quitação para baixar os juros e quitar o contrato, é importante o consumidor continuar pagando sua prestação normalmente. Exatamente, paga normalmente a prestação e tem o direito de revisar sim, e se constatado pelo Poder Judiciário que essa cobrança é indevida e ilegal, ele tem o que ele pagou em dobro. Mas existem algumas informações, doutor, que os consumidores deixam de pagar e os advogados entram com uma liminar para suspender a busca e apreensão. Essa questão é bem controvertida mesmo, por isso que eu falo, cada situação é situação, eu recomendo que leve para o seu advogado para ele poder, né, ver o tipo de contrato do que está acontecendo, né? Essa é uma época que eles estavam com muito isso, a questão de suspender a liminar de busca e apreensão, porque se não pagou vai dar a busca e apreensão, a pessoa vai se complicar. É complexo, né? É complexo. Cada caso é caso. Então hoje nós estamos aqui, nosso programa em defesa do consumidor, com o tema cobrança de juros abusivos em contratos de consumo, aqui no programa em defesa do consumidor. Doutor, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, tá? Obrigado por mais uma vez aqui participar e poder, com a sua experiência, informar os nossos telespectadores do programa em defesa do consumidor e nossa Peruíbe, a população como um todo que acompanha, que a gente postou o último programa no YouTube e teve um retorno muito grande, as pessoas comentam e falam que ficou legal o programa. Muito obrigado aí pela sua participação e lembrando que neste mês de maio, o Dr. Christian vai estar aqui no nosso programa falando de vários temas que trata de ação judicial. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, né? Agradecendo aí a presença, e sempre aí a gente tenta aí esclarecer, porque realmente esses temas são confusos, né? Às vezes a pessoa, o consumidor, às vezes não sabe e acaba sendo enganado e se complicando. Então, é um prazer estar aí, esse programa que tem grande utilidade aí para as pessoas, porque consumidor todo mundo compra o seu carro financiado, sua casa financiado, sempre tem um empréstimo com cartão de crédito. Então, é bom esclarecedor esse tema e é um prazer estar aí no seu programa, levando essas informações para a sociedade aí que você faz muito bem. Eu que agradeço a sua presença aqui. E para você que acompanhou o nosso programa até o final e tem alguma dúvida hoje no tema, não deixe de participar e enviar a sua pergunta. Envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou envie um SMS para o celular que está aqui no vídeo. Nosso programa chegou ao final. Eu gostaria de agradecer o apoio de toda a produção da TV Litoral, agradecer aos patrocinadores Online Suprimentos de Informática e Rede Crio de Supermercado. E você, comerciante, consumidor, que está querendo fazer um site e colocar sua empresa na mídia, entre em contato e acesse www.devisual.com.br. Queria também mandar um abraço para a senhora Lucimar e seu Roque, tá? Senhora Lucimar e seu Roque, do bairro Parque Dávila, que acompanha o nosso programa. Obrigado pela audiência. Queria também mandar um abraço para o Vitor Castro, Eduardo Silva, Tavinho Silva, Marcos Lima, Rúbia Paduan, Gabriela Simonetti, Rodolfo Paduan e toda a sua família, tá? O meu amigo Xambão, Hector, Bruno Caseiro, Matheus, Winston, Thales e todos os telespectadores pela audiência. E um agradecimento especial à minha família também que acompanha sempre o meu programa, tá? E queria fazer um informe de utilidade pública sobre alguns cursos que a ETEC de Peruíbe está abrindo aqui, tá? Você que queira fazer algum curso de logística, curso de contabilidade, curso de turismo receptivo, modelagem de vestuário, todos esses cursos são gratuitos. As inscrições vão até o dia 16/5 agora de 2013 e você acessa pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. Muito obrigado e uma ótima semana.